Você não vai acreditar. O poderoso anjo que destruiu 185.000 soldados em uma noite. Pare agora. Respire fundo. Olhe ao seu redor. Como está a sua vida hoje? Quantas batalhas silenciosas você tem enfrentado? Quantas vezes você já se sentiu cercado como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Esse vídeo não apareceu na sua tela por acaso. Existe um propósito, existe um chamado. E talvez, só talvez, este seja o momento exato que você precisava para despertar. Algo maior está tentando falar com você. Algo que grita em silêncio. Acorde. Hoje, você vai conhecer o mistério de um anjo que, sozinho, destruiu 185.000 soldados em uma única noite. Isso não é apenas uma curiosidade histórica. Isso é uma mensagem espiritual poderosa. Um sinal de que há forças celestiais que se movem quando tudo parece perdido. Um lembrete de que o céu age quando a terra clama. E você? Qual batalha tem te desgastado por dentro? Quais inimigos têm te cercado quando ninguém está olhando? Quais vozes têm tentado apagar a sua fé? Esse vídeo é mais que uma história antiga. É uma revelação urgente. É uma chave para quem está cansado de lutar sozinho. Mas preste atenção. Essa mensagem é só para quem está disposto a ir até o fim. Para quem quer entender o que realmente está acontecendo nos bastidores da sua vida. Então fique, não saia. O que será revelado aqui pode ser exatamente o que seu coração tem procurado. No silêncio da noite, um poder sobrenatural se manifestou, mudando o curso da história. Em um único momento, um anjo enviado diretamente do céu desferiu um golpe devastador. 185.000 soldados caíram em um instante. Como isso foi possível? O que levou a essa intervenção divina? A resposta está nas páginas antigas da Bíblia, onde milagres e maravilhas se entrelaçam com a vida humana. Imagine a cena. Um exército imenso, confiante em sua força, se prepare para a batalha. Mas, em um piscar de olhos, tudo muda. A tensão no ar é palpável e o destino de nações está em jogo. O que aconteceu naquela noite fatídica, descrita em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, o que levou a um ato tão poderoso, tão impressionante? As histórias bíblicas nos ensinam lições profundas, e este relato é um convite para explorar a força do divino em momentos de crise. Prepare-se para uma jornada que promete não apenas revelações, mas também reflexões sobre fé e coragem. Se você está gostando desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários. A contextualização histórica. O cerco a Judá, liderado pelo rei assírio Senaqueribe, se apresenta como um dos episódios mais dramáticos da história de Israel. Senaqueribe era um rei temido, conhecido por suas campanhas militares implacáveis. A sua estratégia envolvia cercar cidades, isolando-as e forçando a rendição. Em um momento de grande tensão, Judá se viu vulnerável, cercada por um exército poderoso. A situação era crítica e a população vivia em constante temor, pois a força militar assíria era amplamente reconhecida e temida por todos os povos da época. Os relatos encontrados em 2 Reis 19, 1-3 mostram o desespero da população e a angustiante situação enfrentada pelo rei Ezequias. Diante da iminente ameaça, o rei não se deixou levar pelo pânico. Em vez disso, ele buscou a orientação de Deus em meio à crise. A resposta do povo, que se reunia sob a liderança de Ezequias, reflete a profundidade da preocupação e a necessidade de uma intervenção divina. Era um momento de crise, mas também de oportunidade para reafirmar a fé no Senhor. A Assíria não só cercou Judá, mas também enviou mensageiros para intimidar o povo, tentando desestabilizar sua moral. O rei Ezequias enfrentou essa pressão psicológica com coragem, sabendo que a sobrevivência de seu povo dependia de uma resposta mais elevada. Essa situação destaca a importância de entender o contexto histórico em que os eventos se desenrolam, pois revela não apenas a força externa do inimigo, mas também a fragilidade interna que pode surgir em momentos de crise. Esses eventos históricos são essenciais para compreendermos a magnitude do desafio enfrentado por Judá.
A narrativa nos convida a refletir sobre como as circunstâncias externas podem influenciar a fé e a determinação de um povo. O cerco. A Judá se transforma então em uma metáfora das lutas que todos enfrentamos, onde a fé se torna a âncora em meio à tempestade. Ao analisarmos a situação, percebemos que a história de Ezequias e o cerco a Judá nos ensina sobre a resiliência e a importância de buscar ajuda divina quando tudo parece perdido. É uma lembrança poderosa de que, mesmo em meio à adversidade, a fé e a coragem podem prevalecer, moldando o destino de uma nação. A oração do rei Ezequias. Com a situação deteriorando-se a cada dia, Ezequias tomou uma decisão crucial. Ele se voltou para Deus em oração. Nos versículos de 2 Reis 19, 14 e 17 encontramos a súplica sincera do rei. Ele não apenas expressou seu desespero, mas também lembrou a Deus das promessas feitas ao seu povo. A oração de Ezequias é um exemplo de como devemos nos dirigir a Deus em tempos de necessidade, trazendo diante dele nossas preocupações e anseios. A oração é um ato de entrega, e Ezequias reconheceu isso ao clamar ao Senhor. Ele não se contentou em apenas pedir ajuda. Ele também buscou reafirmar a soberania de Deus sobre as nações. Essa abordagem mostra que a verdadeira oração não é apenas sobre pedir, mas também sobre reconhecer quem Deus é e qual é o seu papel em nossas vidas. Ezequias sabia que a vitória contra a Síria não viria de suas próprias forças, mas sim da intervenção divina. Além disso, a oração do rei destaca a importância da fé comunitária. Ezequias não orou apenas por si mesmo, mas pelo seu povo. Ele entendeu que a salvação de Judá estava interligada com a sua própria. Quando oramos, não estamos apenas buscando ajuda pessoal. Muitas vezes, nossa oração reflete um desejo maior de ver a intervenção de Deus em questões que afetam a coletividade. A súplica de Ezequias também revela uma vulnerabilidade que é muitas vezes ausente em líderes de grandes nações. Ele se colocou em uma posição de humildade diante de Deus, reconhecendo sua dependência dele. Essa atitude é um lembrete de que, independentemente de nossa posição ou status, todos nós precisamos buscar a Deus em momentos de crise. Por fim, a oração de Ezequias se torna um modelo para todos nós. Ela nos ensina que, em tempos de incerteza e medo, devemos nos voltar para Deus com autenticidade. Ezequias não apenas orou, mas fez isso com fervor e sinceridade, demonstrando que a oração é uma ferramenta poderosa que pode transformar situações e trazer esperança em meio ao desespero. A resposta profética de Isaías. Após a oração fervorosa do rei Ezequias, Deus respondeu através do profeta Isaías, conforme narrado em 2 Reis 19, 20 e 32. A mensagem de Isaías não era apenas uma promessa de proteção, mas também uma declaração de julgamento contra a Síria. Essa resposta reforçou a ideia de que Deus não apenas ouve as orações, mas também age de maneiras que muitas vezes não compreendemos. A palavra de Deus, trazida por meio de Isaías, trouxe alívio à nação de Judá e esperança em meio à desesperança. A profecia de Isaías é poderosa, pois reafirma a soberania de Deus sobre todas as nações. Ele não é apenas o Deus de Israel, mas o Senhor de toda a criação. A mensagem de proteção e destruição do exército assírio demonstrou que, mesmo diante de um inimigo tão formidável, Deus tinha o controle absoluto da situação. Essa certeza deve ser um alicerce para a fé, pois nos lembra que não importa quão grande seja a nossa luta, Deus é maior. Além disso, a resposta de Isaías também enfatiza a importância da fé contínua. A palavra de Deus não se limita a um momento isolado. Ela nos convida a manter uma relação constante com Ele. A profecia de Isaías desafiou o povo a permanecer firme em sua fé, mesmo quando as circunstâncias ao redor pareciam opressivas. Esse convite à perseverança é uma lição valiosa para todos nós. A mensagem de Isaías também trouxe uma renovação da esperança entre os israelitas. Eles foram lembrados de que não estavam sozinhos em sua luta. A promessa de proteção de Deus serviu como um bálsamo para as feridas emocionais e espirituais que a crise havia causado. Essa renovação da fé é fundamental para a recuperação de qualquer comunidade que enfrenta adversidades. Por fim,
A resposta profética de Isaías nos ensina que Deus está sempre presente, mesmo quando a situação parece sombria. Ele usa pessoas e circunstâncias para transmitir sua vontade e trazer conforto. Quando nos permitimos ouvir a voz de Deus, especialmente em momentos de crise, encontramos a coragem necessária para enfrentar qualquer desafio. A importância da oração e da profecia. Analisando esses 3 tópicos, podemos ver a importância da oração e da profecia na vida de Ezequias e do povo de Judá. A oração do rei foi um ato de fé que precedeu a resposta profética de Deus. Essa sequência de eventos ilustra como Deus se envolve nas questões humanas, respondendo a corações sinceros e dispostos. A oração, portanto, não é apenas uma forma de comunicação. É um canal através do qual Deus se manifesta em nossas vidas. A profecia de Isaías, por sua vez, não apenas trouxe uma resposta a Ezequias, mas também reforçou a ideia de que Deus está sempre ativo em nosso meio. Através de seus profetas, ele envia mensagens de esperança, advertência e direção. Esta interação divina mostra que Deus não é um ser distante, mas um Pai amoroso que se preocupa com seu povo. Ao refletirmos sobre esses eventos, somos desafiados a considerar como estamos nos relacionando com Deus em nossas próprias vidas. Estamos buscando a sua orientação em momentos de dificuldade? Estamos ouvindo a voz dele através de sua palavra e dos seus mensageiros? A história de Ezequias e Isaías nos ensina que a oração e a profecia são essenciais para a nossa caminhada de fé, especialmente em tempos de crise. Além disso, a resposta de Deus através do profeta Isaías demonstra que, quando buscamos a sua ajuda, ele não apenas nos ouve, mas também nos dá instrumentos para enfrentar as adversidades. Isso nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias, sabendo que a proteção divina está sempre ao nosso redor. Assim, a interação entre a oração de Ezequias e a profecia de Isaías se torna um exemplo atemporal de como podemos experienciar a presença de Deus em nossas vidas. Quando confiamos nele, mesmo em meio a desafios monumentais, encontramos a paz que transcende todo o entendimento e a certeza de que não estamos sozinhos. O anjo do Senhor. Quando falamos sobre a intervenção divina na história de Judá, um dos momentos mais impressionantes é a presença do anjo do Senhor. Segundo o relato em 2 Reis 19:35, esse anjo foi enviado para executar o juízo sobre o exército assírio, uma ação que demonstra o poder de Deus em proteger seu povo. A figura do anjo na tradição bíblica não é apenas um mensageiro, mas também um agente ativo nas batalhas espirituais e físicas. Aqui, ele aparece como um defensor do povo de Judá em um momento de grande crise. A descrição do anjo do Senhor nos convida a refletir sobre a natureza do sobrenatural. Muitas vezes, na vida cotidiana, podemos nos sentir impotentes diante de circunstâncias que parecem insuperáveis. A presença desse anjo enfatiza que, mesmo quando a situação parece desesperadora, Deus está sempre presente, pronto para agir em favor dos que nele confiam. É um lembrete de que o mundo espiritual está em constante atividade e que há forças além da nossa compreensão que operam em nosso favor. Vale ressaltar que a figura do anjo também traz à tona a importância da fé. O rei Ezequias, ao clamar a Deus, não estava apenas expressando seu desespero, ele estava também afirmando sua crença no poder divino. O envio do anjo é, portanto, uma resposta à fé do rei e do povo de Judá. É uma demonstração clara de que, quando buscamos a Deus sinceramente, ele não hesita em nos responder de maneiras que muitas vezes não conseguimos imaginar. Além disso, a presença do anjo serve como um símbolo de esperança. Em momentos de crise, é natural sentir-se desanimado e sem saída. No entanto, a narrativa nos ensina que Deus pode enviar seus mensageiros para trazer consolo e proteção. Isso nos encoraja a manter uma visão positiva e esperançosa, mesmo em meio às tempestades da vida. O anjo é uma representação do cuidado divino que está sempre ao nosso redor, mesmo quando não conseguimos vê-lo. Por fim, devemos considerar o impacto que essa intervenção teve sobre o povo de Judá. A presença do anjo do Senhor não apenas resultou em vitória militar, mas também reforçou a identidade espiritual dos israelitas. Eles foram lembrados de que o Senhor é seu defensor e que,
quando se voltam para ele, estão sob sua proteção. Essa experiência transcendental certamente deixou marcas profundas na fé coletiva do povo, incentivando uma confiança renovada em Deus. A destruição do exército assírio. A narrativa da destruição do exército assírio é uma das mais impressionantes e poderosas encontradas nas Escrituras. Em 2 Reis 19:35, lemos que, em uma única noite, 185.000 soldados assírios foram mortos. Essa cena dramática não é apenas um relato de um evento militar, mas uma demonstração do poder soberano de Deus sobre as nações e seus planos para proteger seu povo. O fato de que essa destruição ocorreu durante a noite reforça a ideia de que Deus pode agir de maneira súbita e decisiva, mesmo quando menos esperamos. Esse acontecimento nos leva a refletir sobre a vulnerabilidade humana diante de forças aparentemente invencíveis. O exército assírio era poderoso e temido, mas a intervenção divina provou que nenhuma força humana pode prevalecer contra os planos de Deus. Isso nos ensina uma lição valiosa. Muitas vezes, as situações que nos parecem insuperáveis podem ser transformadas em vitórias quando confiamos em Deus. Ele é capaz de mudar as circunstâncias de maneira extraordinária, e a história de Judá é uma prova viva disso. Além disso, a destruição dos assírios também ressalta a importância da justiça divina. No contexto bíblico, o exército assírio representava não apenas uma ameaça militar, mas também uma opressão moral e espiritual. A ação de Deus, ao eliminar esse exército, foi uma declaração de que ele não tolera a injustiça. Essa ideia é relevante para a nossa compreensão do caráter de Deus. Ele é justo e, quando necessário, intervém para restaurar a ordem e defender os oprimidos. A narrativa também nos convida a considerar o impacto psicológico e emocional dessa intervenção divina sobre os israelitas. Ao saber que um poder tão grande havia sido derrotado em uma única noite, a moral do povo de Judá deve ter subido. Eles passaram a ver que estavam sob a proteção de um Deus que não apenas ouve suas súplicas, mas que age de maneira poderosa em seu favor. Essa renovação da fé é um tema recorrente nas Escrituras, e aqui vemos um exemplo claro de como Deus usa eventos extraordinários para fortalecer a crença de seu povo. Por fim, a destruição do exército assírio não foi apenas um evento isolado, mas teve repercussões que se estenderam além de Judá. Com a derrota dos assírios, outras nações passaram a reconhecer o poder do Deus de Israel. Essa mudança na percepção das nações vizinhas reforça a ideia de que as intervenções divinas não apenas beneficiam diretamente o povo de Deus, mas também têm um impacto mais amplo na história. Assim, os eventos narrados em 2 Reis não são apenas histórias do passado, mas lições eternas sobre a soberania de Deus e a importância da fé. O impacto espiritual e moral. A intervenção divina em favor de Judá, conforme narrado em 2 Reis 19, teve um impacto profundo e duradouro na vida espiritual e moral dos israelitas. Quando o rei Ezequias clamou a Deus por ajuda e recebeu a resposta de Isaías, a certeza de que o Senhor estaria com eles trouxe uma nova esperança ao povo. Essa mudança de perspectiva gerou um fortalecimento da fé entre os cidadãos de Judá, que até então viviam sob a sombra do medo e da incerteza. A confiança em Deus, que havia sido testada pelo cerco assírio, começou a se restabelecer, e a comunidade se uniu em oração e súplica, reforçando laços espirituais que haviam sido enfraquecidos por anos de idolatria e desencanto. Além da fé restaurada, a intervenção divina também provocou um renascimento moral entre os israelitas. A destruição do exército assírio não foi apenas um evento militar, foi um poderoso testemunho da soberania de Deus. Os israelitas passaram a enxergar a mão de Deus em suas vidas e a importância de viver de acordo com seus preceitos. Essa experiência coletivamente vivida resultou em um compromisso renovado com a adoração verdadeira, afastando-se das práticas pagãs que haviam se infiltrado em sua cultura. O entendimento de que a proteção e a bênção de Deus estavam diretamente ligadas à sua fidelidade a Ele se tornou uma lição valiosa para o povo. A destruição do exército assírio, em uma única noite, também impactou a forma como os israelitas viam os desafios que enfrentavam. Antes, a ameaça parecia intransponível,
um gigante que não poderia ser derrotado. Com a intervenção de Deus, eles aprenderam que até mesmo os obstáculos mais assustadores poderiam ser superados com fé e confiança. Essa nova perspectiva encorajou o povo a enfrentar outros desafios em sua vida cotidiana com uma atitude de esperança e fé, sabendo que Deus estava ao seu lado. Essa lição se espalhou entre as famílias, nas sinagogas e na vida comunitária, galvanizando uma sociedade que buscava viver de acordo com os ensinamentos divinos. Outro aspecto importante do impacto espiritual foi o fortalecimento da liderança de Ezequias. Como rei, ele se tornou um símbolo de fé e coragem, inspirando os israelitas a se unirem em torno da adoração ao Deus verdadeiro. A história da sua oração e da resposta de Deus teve um efeito multiplicador, incentivando outros líderes e cidadãos a buscar a Deus em tempos de crise. Ezequias tornou-se, assim, um modelo de fé ativa, mostrando que a oração e a dependência de Deus eram não apenas possíveis, mas essenciais para a sobrevivência e prosperidade do povo. Por fim, a intervenção divina e a subsequente destruição do exército assírio também tiveram um papel importante na história de Judá. Essa experiência não apenas reafirmou a identidade do povo como escolhido de Deus, mas também reforçou a ideia de que eles eram parte de um plano maior. A confiança em Deus não era apenas para momentos de crise, mas para toda a vida. Esse novo entendimento espiritual se espalhou além das fronteiras de Judá, influenciando outras nações e povos que ouviam falar do Deus que protegeu e salvou seu povo. Assim, a intervenção divina se tornou um testemunho poderoso da grandeza de Deus e da importância de manter a fé, mesmo diante das adversidades. E assim, ao explorarmos a incrível história do anjo que destruiu 185.000 soldados em uma única noite, somos levados a refletir sobre o poder divino e a proteção que Deus oferece ao seu povo. Em 2 Reis, capítulo 19 e versículo 35, encontramos a descrição desse evento extraordinário, onde um único mensageiro celestial pôde realizar o que muitos considerariam impossível. Isso nos leva a pensar: que desafios estamos enfrentando em nossas vidas que parecem insuperáveis? Lembre-se de que a força do Senhor ainda opera em nosso meio, e assim como aquele anjo trouxe vitória ao povo de Judá, ele também pode trazer libertação e esperança às nossas lutas diárias. Você já sentiu a presença divina em momentos de dificuldade? Como isso mudou a sua perspectiva? Essas perguntas nos impulsionam a buscar uma conexão mais profunda com o Criador. Ao finalizarmos essa jornada, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que tal parar um momento e refletir sobre o que você aprendeu hoje? Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Estamos juntos nessa caminhada de fé e descoberta. Até a próxima.